Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, então hoje nós estamos com a proposta de prestarmos uma homenagem aos pais encarnados e desencarnados. Nós sabemos que o Dia dos Pais se aproxima e, apesar de ser uma data convencional, uma data humana, é preciso que nós prestemos uma homenagem a essas pessoas que, por uma questão de escolha, se propuseram a permitirem a reencarnação dos seus filhos. Logicamente que existem pais que têm as suas dificuldades, que não tratam bem os seus filhos, que abandonam os seus filhos, mas nós acreditamos que uma grande maioria não está inserida nesse patamar. Eu creio que deve ser uma minoria de pais que agem assim. Creio que a maioria são pessoas equilibradas. E para nós então iniciarmos os nossos comentários, nós vamos ler um poema intitulado Poema do Pai e da Filha, falando sobre aquela passagem de Jesus da filha de Jairo. Logicamente não precisa nem dizer o autor, que vocês já sabem que é o J. Marques. Então, aqui ele fala o seguinte: a moça estava morta, filha querida o abandonou, deixando-lhe aflições. Incandescente de fé, Jairo procura o mestre, leva-lhe inquietações paternas, pede-lhe ajuda. Horas depois, o mestre aquieta o coração de Jairo. Amparada pelas mãos luminosas do mestre, a mocinha reergue-se, deixa para trás o estado de morte aparente e a catalepsia dissolve-se pela terapêutica de Jesus. Jairo representa o amor profundo dos pais verdadeiros. Amam sempre seus filhos, nunca perdem a fé, imaginam estrelas nos céus dos seus rebentos, vou repetir. Jairo representa o amor profundo dos pais verdadeiros. Amam sempre seus filhos, nunca perdem a fé, imaginam estrelas nos céus dos seus rebentos, riem e choram com suas alegrias, orquestrando cirandas sintonizados com Jesus. Então eu queria pedir a vocês desculpa por dois itens. Nós estamos na nossa casa espírita, e aqui na nossa casa espírita nós de vez em quando temos aqui algumas incursões da polícia aqui nas imediações. Então, se vocês ouvirem, estava passando agora uma sirene de polícia, né? Então, se vocês ouvirem alguma coisa de tiro, alguma coisa assim, é a contingência da nossa casa. E a gente de vez em quando também dá uma gaguejada na leitura, porque devido a nós sermos ainda aprendizes, né, de youtuber, a gente não tem aquele manejo dos profissionais. Bom, então o que nós podemos comentar sobre esse texto? Queria fazer alguns comentários vinculando essa atitude com situações cotidianas. Eu acho sempre importante nós vincularmos a doutrina ao nosso cotidiano, porque nós temos que aplicar o conhecimento doutrinário àquilo que a vida nos oferece. Então vou contar para vocês três fatos que corroboram esse amor dos pais. O primeiro deles é relacionado a um senhor que nós visitamos alguns anos atrás. Eu e minha esposa, teve um período da nossa vida que nós moramos ali no Engenho Novo, próximo a uma casa de repouso de deficiente visual. E lá tinha um senhor que ele tinha ficado diabético e perdeu a visão. E aí nós íamos lá, conversávamos, e ele sempre muito retraído, falava pouco, parece até que não gostava muito do que ocorreu. Aí um dia eu estava lá na visita, né, procurando fazer um atendimento fraterno, e aí ele me chamou e falou assim: olha, eu queria te contar uma coisa que aconteceu comigo. Você é espírita, não é?
Ele falou, eu sou espírita. Então eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo e talvez você possa até me explicar melhor, que eu ainda estou em dúvida, eu não sei se isso aí é verdade, se é coisa da minha cabeça. Aí o que ele me contou? Que ele, quando era jovem, ele era filho único. O pai era ele e o pai era viúvo, a mãe dele já tinha desencarnado, e os dois moravam na casa própria que o pai dele tinha adquirido. Ele naquela época era uma pessoa extremamente desequilibrada, e o que ele fez? Ele vendeu a casa do pai, o pai pegou, colocou para ele não ter problema de inventário, né, essas coisas. Ele pegou e já passou o nome, já botou o filho como herdeiro dele, né? O filho ficou como herdeiro. Então, ele, num estado de desequilíbrio, ele estava lá devendo agiota, estava envolvido com dívida de jogo, estava com ameaça de morte. O que ele fez? Ele vendeu a casa dele com o pai dele morando na casa. Sem o pai saber, a casa já estava no nome dele, ele foi lá, vendeu a casa e o pai morando dentro da casa. Aí um dia o pai, e ele não falou nada com o pai, ele pegou o dinheiro e desapareceu. Aí o pai dele estava lá na casa, estava estranhando que o filho não aparecia mais. Naquele tempo não tinha celular, mas ele ligava pelo telefone, aquele convencional, né? E nada do filho atender, nem sumiu. Aí um dia apareceu uma pessoa e falou assim: o seu fulano, eu sou agora o dono da sua casa, o seu filho me vendeu a sua casa, ele me vendeu, então o senhor me desculpe, mas o senhor vai ter que sair dessa casa. Aí ele começou a questionar, mas como é que pode meu filho fazer isso? Aí a pessoa mostrou os documentos, falou assim: aqui os documentos, ele me vendeu a sua casa, né? Aí o pai, coitado, ficou desarvorado. Aí daqui a pouco aparece uma Kombi, né, ou uma van de uma instituição. O que ele fez? Ele pegou o pai e botou num asilo público, né? Conseguiu de alguma maneira botar o pai no asilo público, em que ele não precisaria pagar nada, e o pai ia para lá. Aí chegou lá a pessoa do asilo, falou assim: olha, seu fulano, o senhor vai ter que sair daqui, porque o seu filho internou o senhor no asilo. Aí ele ficou meio desarvorado e tal, falou: é melhor o senhor vir por bem, que senão a gente vai botar o senhor na camisa de força e o senhor vai à força. Aí o pai foi. Nunca mais ele teve notícia do pai. Não sabe se o pai morreu, se viveu. Ele basicamente abandonou o pai. Aí quando ele ficou velho, ele ficou diabético e ele perdeu a visão, né? Quer dizer, aquele dinheiro da casa ele gastou, foi previdente, não guardou dinheiro, não pagou NPS, nada, né? Simplesmente, né, gastou o dinheiro todo e pronto, acabou. Não quis saber mais de trabalhar, enfim, ele tinha uma vida totalmente desregrada. Vivia de expediente, de biscate, arranjava uma mulher que sustentava ele, aquelas situações que nós sabemos que algumas pessoas vão por esse caminho do erro. Aí ele ficou idoso, ficou diabético e ninguém quis saber dele, né? Ele tinha filha e tal, mas como ele era um pai imprevidente, ninguém quis saber dele. Aí o filho dele conseguiu, nesse asilo que eu visitava, uma internação para ele. Era um asilo espírita. Aí o filho dele, de uma boa maneira, conseguiu a internação dele, colocou ele lá. Ele ficou muito revoltado e ele ainda tinha um dinheirinho lá nas reservas dele. Chamou um funcionário do abrigo e falou assim: olha, eu vou te dar um dinheiro e você vai comprar chumbinho para mim, porque eu vou me suicidar, eu não aguento ficar aqui, eu não aguento essa vida que eu estou levando, não sei porque que Deus fez isso comigo. Quer dizer, em nenhum momento ele se fez uma reflexão verificando que ele estava ali porque ele mesmo tinha escolhido aquele caminho. Ele achou que a culpa era de Deus.
Aí ele dá má sorte, fala, eu não tive sorte na vida, agora eu tô aqui. E ele era assim meio grosseiro, né? Falar palavrão e tal. Aí o rapaz falou, não, tá bom, eu me dá o dinheiro que eu vou arrumar um chumbinho pro senhor. Você vejam a imprevidência também do funcionário, né? A pessoa que trabalha com um grupo de idosos querer arrumar chumbinho para a pessoa se suicidar. Aí o rapaz arrumou o chumbinho. Aí ele falou assim, eu vou deixar amanhã, vou tomar no café da manhã. Quando eu levantar, eu vi aquele café com leite que eles servem aí, eu vou botar o chumbinho e vou me matar. Aí durante a noite, com quem que ele sonha? Com o pai dele. O pai dele remoçado, né, com aquela aparência que ele tinha quando ele era criança. Aí quando ele viu o pai dele, foi um sonho, né? Um sonho. Aí quando ele viu o pai dele, ele ficou apavorado, né? Pensou que o pai tinha ido lá para se vingar e tal, com ódio dele. Aí o pai dele falou, não, meu filho, calma. Eu vim aqui te pedir uma coisa. Eu vou te pedir para você não fazer isso. Você amanhã de manhã, se você ainda tem algum amor por mim, você vai pegar esse chumbinho que você comprou e vai jogar fora. Porque se você se suicidar, você vai ver que vai ser muito ruim para você. Aí ele ficou assim, né? Sem saber o que falar. Aí ele pediu perdão ao pai, falou, não, papai, eu vou fazer isso se o senhor me perdoar. Ele falou, meu amigo, meu filho, eu já te perdoei há muito tempo, porque aquela internação que você me fez lá naquele abrigo foi muito bom, eu aprendi muito. Aí ele falou, não, o senhor aprendeu muito? Como é que o senhor vai aprender muito num asilo de gente pobre, aquele asilo todo público, todo abandonado? Ele falou, não, meu filho, olha, depois que você me internou ali naquele asilo, eu aprendi a ser mais humilde, eu aprendi a ser mais solidário, e eu aprendi a ter resignação, coragem e perseverança. E eu fiquei assim tão... o aprendizado foi tão profundo que chegou um momento que eu agradeci a Deus por ter passado por aquela prova. Eu compreendi que aquilo ali era uma prova que eu estava passando, e que ali eu derrubei o meu orgulho, eu consegui controlar meu egoísmo, porque eu ajudava aqueles idosos que eram mais necessitados do que eu. Tinha muito idoso lá acamado, e eu ajudava os enfermeiros a dar medicação, trocar fralda, levava alguns para tomar banho, enfim, eu me tornei ali uma espécie de auxiliar dos enfermeiros, e aquilo ali foi muito bom para mim. Aí ele disse que no sonho ele começou a chorar, e ele falou assim, olha, o pai dele falou assim, olha, meu filho, se acalma, eu vou cantar para você, lembra aquela canção que eu cantava para você quando você era criança, que você era pequeno? Eu vou cantar essa canção para você. Aí ele falou que viu ele deitando na cama, né? Logicamente ele estava entrando no corpo de novo, e eu vou cantar essa canção para você. Aí começou a cantar uma canção de ninar, e ele dormiu. Aí no dia seguinte ele foi lá, jogou o chumbinho fora, e aí eu o visitei, e aí ele me perguntou se aquilo era real. Eu falei, claro que é real, o seu pai, o espírito do seu pai não morreu, ele veio ao seu encontro para lhe fornecer ânimo para o senhor vivenciar essa existência, esse final de existência difícil, mas que o senhor vai precisar vivenciar. Então vejo que quando o pai é amoroso, quando o pai é verdadeiro, ele age assim, mesmo o filho errando, mesmo o filho sendo alguém de uma atitude desequilibrada, o pai não tem ódio do filho, ele procura sempre ajudar, mesmo depois de desencarnado, ele não esquece aquele filho e volta para ajudá-lo. E os outros dois fatos que eu vou contar para vocês me perdoem, eu sei que a pessoa que faz exposição não deve estar contando casos pessoais, mas como eu não vou falar de mim, vou falar do meu pai, eu peço a vocês que me desculpem. Eu vou contar dois fatos que aconteceu com meu pai, que me auxiliaram muito, né? Ou ficaram na minha lembrança e me mostraram a importância do amor paterno. Eu, até os 11 anos de idade, morava ali na Praça das Nações, em Bom Sucesso. E o meu pai costumava me levar no Parque Xangai.
Aí, ali na Penha. Aí eu fui uma manhã com ele lá, a gente teve uma manhã maravilhosa e tal. Aí tinha uma pessoa, que era aquele fotógrafo lambe-lambe, que o pessoal mais jovem não conheceu, né? Essa profissão acabou. Mas era aquela pessoa que ficava ali, tinha um senhor que ficava ali com aquela máquina, e as pessoas que estavam ali no parque tiravam foto, era preto e branco. Aí eu falei assim, papai, vamos tirar uma foto, que eu queria que esse momento, eu falei assim, né? Falei com aquela linguagem que queria que a gente não esquecesse esse dia, né? Então o senhor tira a foto. Aí ele olhou assim, foi no bolso, olhou, falou, meu filho, eu não tenho dinheiro para tirar aquela foto, a não ser que a gente faça o seguinte, eu vou tirar a foto, esse dinheiro aqui é o dia da passagem, depois a gente volta a pé. Você aguenta, isso lá era na Penha, né? Você aguenta andar da Penha até, a gente pega aqui a Rua Uranus e vamos andando de a pé até a nossa casa. Você aguenta? Eu naquela coisa de infância, aguenta, papai, não sei o que. Aí tirou a foto. Aí tiramos a foto, eu até tenho ainda guardado, eu não trouxe para vocês verem, porque é uma coisa pessoal, mas eu tenho essa foto até hoje. Então nós fomos andando, né? Quando chegou lá pelo meio do caminho, aí eu, papai, eu tô cansado. E eu criança, né? Ele já era um homem idoso, ele já tinha uns 50 e poucos anos. Ele, ao invés de me dar uma bronca, né? Falar, poxa, eu te falei, não sei. Eu falei, não, meu filho, tá bom. Vamos fazer o seguinte, eu vou te botar no meu ombro e você vai no meu ombro. Aí me botou no ombro, ele já meio senhor já, né? Aí foi andar, né? Quando chegou, meu filho, desce um pouquinho, papai tá cansado, precisa descansar. Aí depois, papai, eu tô com sede. Aí ele entrou lá no botiquim e falou pro rapaz, meu amigo, será que o senhor podia dar um copo d'água aqui pro meu filho? Aí o camarada foi lá, naquele tempo os pessoas de botiquim eram um pouquinho mais caridoso, né? Aí ele foi lá, arranjou lá um copo d'água, bebi água e tal, e ele foi me botando no ombro até Bom Sucesso. Então esse fato me marcou, porque me mostrou, com esse ato simples, né, como que o meu pai me amava, como é que ele gostava de mim, né? Ele podia falar assim, não vou tirar foto nenhuma, vou gastar dinheiro com besteira, você depois vai perder essa foto, isso aí não tem significado nenhum, mas tem um grande significado, me exemplificando o que é o amor paternal. E ele aí, eu guardei essa foto e ainda tenho ela guardada. E o outro fato que aconteceu, aí já foi mais adiante, eu já devia ter uns 12 anos mais ou menos, que teve o Pinga-Fogo, se não me engano foi em 1972 ou 1973 com Chico. E naquela época eu não era espírita, né? Não era nada. Aí fiquei logo com aquele negócio, que não acredito em Deus, não sei o que, estava naquela fase de rebelde sem causa. Aí ele pegou, no dia do Pinga-Fogo, ele falou assim, olha, você hoje vai assistir comigo um programa, que vai aparecer um homem muito importante na televisão, que vai falar coisas que vão servir para você. Aí eu já fiquei meio assim, porque naquela época eu tinha aquele negócio que eu não gostava de ver televisão, ficava no quarto, enfiado no quarto ouvindo música, né? Não gostava de televisão, naquela período que a gente tá meio revoltado, né? Pra quê? Esse negócio de televisão só tem besteira e tal, então eu achava todos os programas chatos. Aí eu já fiquei meio chateado, falei, poxa papai, tô aqui ouvindo minhas músicas, ele comprou para mim uma vitrolinha Telefunken, e eu ficava ali ouvindo música. Aí ele, não, você vai ver o programa. Você vai ver o programa que é importante para você. Aí eu fiquei lá. Aí quando o Chico apareceu, o Chico era uma pessoa fisicamente feia, né? Ele não era um homem bonito. Aí eu falei assim, poxa papai, esse cara com essa aparência aí esquisita, que é o senhor está falando que é a pessoa que vai me ensinar alguma coisa, ele primeiro tem que botar uma roupinha melhor, mudar essa aparência dele, com esse óculos esquisito, grandão, enfim. Aí meu pai falou assim, você vai ver sim, eu não vou deixar você sair da sala, e você futuramente vai ver a beleza desse homem, porque a beleza dele é uma beleza invisível, a gente não vê externamente, mas a gente vê intimamente. Então eu
me obriguei, vivia chateado, aliás, eu acho que eu nem prestei atenção em nada, fiquei assim, vendo, mas sabe, você ficou olhando, mas não presta atenção, mas foi algo que me marcou. Por quê? Porque mostrou para mim que o amor paterno também passa pela questão de você dar limite ao filho, né? Amor não é só você fazer todas as vontades ao filho, você tem que dar limite. A criança precisa de limite, né? Porque senão, se você deixa o seu filho fazer tudo que ele podia falar, não, tá bom, você não quer ver, tá bom, vai lá ouvir tua música. Não, ele falou, não, você vai ver, porque um dia você vai compreender que esse homem é muito bonito, intimamente, a beleza dele é invisível, né? A gente não vê, mas ele é uma pessoa muito bonita. Então ele teve esse gesto e me mostrou que o pai também, ao amar, ele precisa dar limite ao filho, que amar não é só a gente fazer todas as vontades do filho, né? Deixar o filho fazer o que quer, para não se preocupar, pegar um celular da última geração, toma teu celular aí, fica aí se divertindo, fica jogando, e não me perturba, não vem perturbar não. O fato de você ser pai, tá vendo? Vocês devem estar ouvindo aqui a polícia, né? Hoje está meio agitada aqui a área, mas é onde nossa casa fica. Então, o fato de nós termos os filhos, né? Engloba também a questão de saber dar limite. A gente tem que dar limite. Nós não podemos só fazer a vontade dos nossos filhos, tudo que eles querem. Não, pega o celular aí e fica aí jogando até meia-noite, 1h da manhã, para você não me perturbar. Não, temos que dar limite. Então, com essas narrativas, eu gostaria de enviar um grande abraço para todos os pais, né? Mesmo aquele pai que ainda não consegue ter uma atitude de equilíbrio, uma atitude de amor, que vocês possam, a partir desses exemplos, verificarem a grande oportunidade que vocês estão perdendo de se retificarem através da paternidade perante a lei divina. A lei divina, ela é fundamental, o reajuste com a lei divina é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Então, que vocês, pais, possam estar sempre atentos a essas percepções, e aqueles que já são amorosos, já são carinhosos, já levam seus filhos para a evangelização, seja ela no catolicismo, no espiritismo, no protestantismo, que vocês continuem com essa proposta. Porque o outro fato também que aconteceu comigo, que inclusive me levou à doutrina espírita, é que meu pai não era espírita, né? Ele era espiritualista, ele era um bandista, mas em várias ocasiões eu vi ele não ir a uma festa da família para cumprir com o compromisso dele no local que ele frequentava. Então ele era um bandista, o centro dele era o Casa Espírita Jorge Expedito, que ele dizia que o Jorge Expedito era o guia dele, né, o guia espiritual dele, e ele não podia ter festa, batizado, churrasco, o que fosse, naquele horário de sábado, ele não falhava, ele não deixava de ir. Aí quando eu perguntava para ele, poxa papai, a gente tem a festa na casa do fulano, Beltrano, o senhor vai deixar de ir? Ele falava, a mesma responsabilidade que eu tenho com o meu trabalho material, eu tenho com o meu trabalho espiritual. Aliás, o trabalho espiritual é mais importante do que o trabalho material. O trabalho material traz o sustento da carne, e o trabalho espiritual me fornece o sustento do espírito. Eu naquela época, logicamente, não entendia nada, né? Falava, ainda ficava chateado com ele. Poxa, papai, tem um churrasco na casa do fulano, tem uma festa na casa do cicrano, e eu vou deixar de ir porque ele quer ir para esse centro, né? Mas ele, até 13 anos mais ou menos, eu ia com ele. Eu não ia assim na boa, não. Eu ia obrigado, porque eu não me afinizava com banda, né? Nunca tive muita afinidade com rituais. Então tinha aquele negócio de ponto, cantar ponto e tal. Eu ficava doido para aquilo acabar logo, para voltar para casa e tal. Mas ele, não, você vai, porque um dia você vai ver que
isso vai ser importante para você. Eu não me tornei um bandista, mas com 25 anos, baseado no exemplo dele, eu me tornei espírita e eu procuro ter responsabilidade no meu trabalho, na doutrina, né, de trabalhador espírita, né, baseado no exemplo do meu pai. Bom, então eu vou encerrar o nosso bate-papo de hoje lendo aquela passagem evangélica. E hoje nós vamos ler os 70 discípulos. Jesus designou 70 discípulos e os enviou às cidades, dizendo: existe muita poesia no mundo, espalhada pelos 4 cantos da terra, mas os poetas são poucos. Eu vos abençoo com o cântico sagrado da minha poesia e vos envio aos recantos mais obscuros do planeta para disseminá-la, semeando mananciais de estrelas. Em vossa peregrinação pelas estradas da vida, não leveis bolsa, alforje ou sandália. Leveis apenas os painéis de um sonho, os sonhos da minha poesia. E em qualquer casa onde entrardes, dizei que as flores perfumadas dos poemas celestiais fiquem nesta casa. E em qualquer cidade por onde passardes, comei do que vos oferecerem, porque o maná da poesia os manterá alimentados. E diante dos enfermos, declamai a oração do poeta divino, e vereis que as curas se multiplicarão. Dizei aos aflitos: consolai-vos, pois o Filho da poesia enviou-nos para calar todas as dores. Mas, se em algum lugar não vos receberem, saindo rua fora, dizei-lhes: a poesia do amor supremo paira sobre vós, e recusais. Como vos lamento! Preferem permanecer perdidos na grota profunda de vossos sonhos mais sombrios e a compartilharem a luz das vibrações infinitas. Como vos lamento! E digo-vos que o fogo que consumiu Sodoma será mais brando que o fogo que consumirá esta cidade. Como vos lamento! No dia do juízo haverá menos rigor no julgamento para aqueles que aceitaram a minha poesia. Os 70 poetas saíram pelas trilhas do destino, espalhando a poesia de Jesus. Quando voltaram, disseram: Senhor, em teu nome expulsamos os demônios dos poemas obscuros. E Jesus disse-lhes: dou-lhes poder para pisarem nas cobras e escorpiões de todos os poemas sombrios, e até o adversário da luz será derrotado pela leveza do vosso poema. Alegrai-vos, porque vossos nomes estarão escritos nos céus dos imortais poemas. Clamou o Pai, dizendo: graças te dou, meu Pai, porque ocultastes os verdadeiros poemas dos doutos e sábios e os revelastes aos pequenos e ignorantes. Para que conheçam o Pai, é necessário que conheçam o Filho da poesia. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes em particular: bebereis nas fontes sagradas das poesias imorredoras. Profetas e reis desejariam ter a mesma oportunidade, mas não a tiveram. Um grande abraço para todos os pais nesse dia em que convencionamos homenageá-los, mas sabemos que os pais, dia dos pais, dia das mães, dia dos avós, são todos os dias. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima.